Os vírus. Ano de 1914. As nações mais poderosas da Terra entram em combate na maior guerra da história até então, a Primeira Guerra Mundial. Resultado, 6 milhões de mortos. Ano 1918. O vírus da gripe ou da influenza, um dos menores seres que existem, desenvolveu e propagou uma devastadora epidemia em vários países. Resultado, 15 milhões de mortos. Este é o rosto do faraó Ramsés V, que morreu de varíola há milhares de anos. E aqui está uma das mais recentes vítimas desse vírus, que mede aproximadamente 300 milionésimos de 1 milímetro e que semeou o terror durante mais de 3.000 anos. O médico do interior Edward Jenner foi a primeira pessoa a ganhar uma batalha contra os vírus em 1796. Nessa mesma cabine, ele injetou numa criança saudável de 8 anos um líquido que ele havia previamente extraído de uma bolha da mão de uma camponesa que sofria de uma forma benigna de varíola. 2 meses depois, Jenner chegou ao momento mais crucial da sua experiência, quando teve de inocular a criança novamente, mas desta vez com a própria doença. Mais tarde, o menino não pegou varíola porque ficou imunizado contra ela. Desse momento em diante, a vacinação tornou-se uma prática que se espalhou pelo mundo inteiro. Em nossos dias, campanhas maciças de vacinação conseguiram uma das mais retumbantes vitórias científicas: o desaparecimento praticamente total da varíola da face da Terra. Usando microscópios ópticos, podemos observar seres como os protozoários e até mesmo as bactérias. Mas seres tão minúsculos quanto os vírus só puderam ser observados após o aparecimento do microscópio eletrônico nos anos 30. Os vírus são medidos em micra, ou milionésimos de 1 milímetro. Milhões deles poderiam ser postos na ponta de uma agulha. No entanto, são o pior inimigo do homem, exceto, naturalmente, o próprio homem. As características da virose. Os vírus apresentam uma organização simples. Multiplicam-se apenas no interior de células vivas. Não podem se locomover livremente. Como não têm muitas das funções peculiares aos seres vivos, alguns cientistas sustentam que os vírus não deveriam ser classificados como seres vivos. Basicamente, o vírus consiste de um bloco de material genético, ADN ou ARN, cercado por um invólucro proteico que lhe serve de proteção e possibilita a penetração na célula. Para se reproduzirem, os vírus precisam usar outro ser vivo, como as células animais ou vegetais e até bactérias. Em consequência, eles são necessariamente parasitas intracelulares. Fora das células que parasitam, é como se os vírus fossem inanimados. E isso é uma das coisas que faz a luta contra eles tão difícil. As bactérias patogênicas podem ser combatidas com o uso de determinados produtos químicos. Se tentássemos fazer a mesma coisa com os vírus, veríamos que, além de destruí-los, destruiríamos também a célula hospedeira, causando sérios danos ao nosso organismo. Os vírus são compostos de DNA ou RNA, ácido nucleico coberto por uma capa protetora exterior de proteína. Os vírus apresentam formas diferentes. Esse é o vírus da poliomielite. E esse é o vírus mosaico do tabaco. E esse é um bacteriófago. É um verdadeiro especialista no ataque a bactérias. Todos os vírus contêm um ácido nucleico e proteínas. Atualmente, a tendência é considerar os vírus como fragmentos de ácido nucleico que se tornaram independentes de suas células, mas que continuam a parasitá-las para se reproduzirem. Infecções viróticas. Cada vírus é especializado em atacar uma determinada bactéria ou célula do organismo.
Considerando-se o fato de que os animais superiores e as plantas têm uma infinidade de diferentes células, eles podem, portanto, sofrer ataques de muitos vírus diferentes. Ao conseguir acesso à corrente sanguínea ou a qualquer outro veículo, o vírus se deixa carregar. Se tomarmos como exemplo o vírus da hepatite B, vamos observar que ele vai cruzar o caminho de várias células na sua jornada pela corrente sanguínea, mas não vai atacar nenhuma delas. Uma vez alcançado o fígado, porém, o vírus ataca as células hepáticas. No primeiro momento, ele se prende firmemente à membrana celular. Depois, introduz o seu ácido nucleico dentro da célula. Quando o material genético de um vírus alcança o interior da célula, ele altera o metabolismo dessa célula a fim de produzir mais vírus similares a ele. A célula invadida não pode realizar as suas funções normais e é, portanto, condenada à destruição. Uma vez formados, os novos vírus deixam a célula. Se a destruíram ou não é irrelevante, pois a célula não funcionará mais normalmente. E, enquanto tudo isso estiver acontecendo, o sistema imunológico do organismo já detectou a presença do vírus e criou enormes exércitos de proteínas, chamados anticorpos, para combater o vírus invasor. E é quando os anticorpos atacam os invasores que os mais sérios sintomas da doença aparecem. Geralmente, os anticorpos ganham a batalha e o organismo se recupera. Porém, infelizmente, nem sempre isto acontece. Tudo vai depender da idade do paciente, das suas condições físicas e do tipo do vírus que desencadeou o ataque. Alguns vírus, como o da AIDS, são particularmente danosos porque atacam precisamente aquelas células encarregadas de defesa do corpo. Por essa razão, uma vez iniciado o processo infeccioso, é impossível para o nosso organismo se defender do vírus e eliminá-lo. Doenças viróticas. Geralmente, uma vez que tenhamos sobrevivido ao ataque virótico, não teremos novamente a mesma enfermidade. Isso acontece porque nosso organismo ainda tem muitos anticorpos deixados pelo primeiro ataque, que acabou rapidamente com os vírus. Por essa razão, as doenças infantis, como a catapora e a cachumba, aparecem apenas uma vez em nossas vidas. Gripes e resfriados comuns são infecções viróticas que nos atingem quase todos os anos. Porém, é sempre um vírus ligeiramente diferente que nos ataca de cada vez. Em 1881, Louis Pasteur fez um avanço considerável na luta contra os vírus ao descobrir a vacina contra a raiva, uma doença terrível que até hoje ainda é responsável por uma morte a cada 10 minutos. Os seres humanos são usualmente infectados pela mordida de animais mamíferos contaminados. Se as vítimas não são vacinadas a tempo, morrem rápida e inexoravelmente. As altíssimas taxas de mortalidade causadas pela poliomielite, o fato dessa doença atacar principalmente crianças, e de o presidente Roosevelt, uma das suas mais famosas vítimas, ter mostrado um enorme interesse na vacinação, fez da descoberta de Pasteur uma das mais celebradas vitórias contra as doenças. Embora tenhamos vacinas para praticamente todas as doenças causadas por infecções viróticas, os vírus ainda continuam sendo um terrível inimigo. AIDS, ou síndrome da deficiência imunológica adquirida, é uma das mais recentes infecções viróticas que vem causando alarme no mundo inteiro. O que faz essa doença particularmente terrível é a destruição das células do nosso corpo que tem a função de desencadear o sistema de defesa do organismo. Quando se dá a infecção, o vírus desativa as defesas do organismo, deixando-o indefeso e sujeito a qualquer outra infecção. Tendo oculto acesso ao nosso corpo, esse vírus pode permanecer latente por vários anos antes de manifestar ativamente a sua presença. Aparentemente, o sangue e o esperma são os principais veículos da infecção.
O uso de seringas descartáveis, preservativos e um rigoroso controle da doação de sangue parecem ser os métodos mais efetivos para a prevenção dessa doença mortal. Os vírus são os menores seres vivos existentes. Vivendo na fronteira entre os mundos animado e inanimado, os vírus possuem no seu interior, da mesma maneira que nós, moléculas contendo o código dos segredos da própria vida. A ciência genética deu lugar à manipulação e à engenharia genética. Em outras palavras, estamos lentamente desvendando os segredos da matéria viva e desenvolvendo novas armas com as quais poderão ser combatidos os mais terríveis inimigos do homem. Acesso ao sumário. A vacina de Jenner contra a varíola foi a primeira vitória contra os vírus e Pasteur contribuiu grandemente com a sua vacina contra a raiva. Contudo, os vírus não puderam ser detectados até o aparecimento do microscópio eletrônico, porque são minúsculos, mesmo quando comparados com as bactérias. Uma outra razão pela qual eles são tão difíceis de serem detectados é a de permanecerem inertes a maior parte do tempo. Eles só começam a trabalhar usando o DNA ou o RNA do seu interior quando entram em contato com as células. Atualmente temos vacinas para a maioria das infecções viróticas. Diferentes vírus têm graus diferentes de complexidade. Todos eles, porém, são compostos de dois elementos básicos, ácido nucleico e proteína. Esta última é usada como uma espécie de capa de proteção. Cada vírus ataca uma célula específica. Uma vez colado com segurança na parede da célula, o vírus injeta o seu ácido nucleico no interior do código genético da célula invadida. A célula, por sua vez, produz outros vírus que invadem outras células e assim sucessivamente. Quando acontece uma invasão virótica, nosso sistema imunológico entra em ação e fabrica anticorpos para combater a infecção. Após a recuperação, o paciente fica geralmente imunizado para o resto da vida. O vírus da AIDS é especialmente difícil de combater porque destrói as células e o próprio sistema imunológico do hospedeiro. Os vírus podem ser considerados o grande desafio da ciência moderna, porque contém dentro deles o segredo da própria vida.